Bom dia a todos. Agora, ontem, acho que anteontem, chegou o livro, né? Novo livro. Este do Tempo Chegou. Então aqui tem ensinamento bastante profundo, mas ao mesmo tempo muito importante. Este não é ainda total, mas a parte principal está aqui. Aquele ensinamento que me chama realmente empenhou toda a vida, né? Escrito por ele mesmo, para não ter o erro, né? E ia distribuir para o mundo inteiro. Mas não foi possível enquanto ele estava vivo, né? Então deixou escrito, né? Com o próprio cunho, né? E depois muitas pessoas que sabiam a existência desse livro começou a pesquisar, procurar para publicar, né? Japonês e também outra língua. Mas interessante, já passou mais de 50 anos, né? Nunca foi conseguido. A gente também trabalhou isso aí, muito tempo. Mais de 40 anos está. Né? Mas há alguma coisa que não deixa. Mas eu acho que finalmente chegando o tempo, né? Então a gente publicou uma parte bastante importante. Vou fazer parte importante do livro, né? Dentro do muitos ensinamentos de Meisama, mesmo palestra, incluindo tudo. Eu acho que esse prefácio do livro, prefácio da criação da civilização, este eu acho que é uma coisa inédita. Tal forma que condensado espírito de Meisama, né, com toda intensidade, tem muita força, né? Eu creio que vocês entendam isso aí. Para entender, eu acho que tem que ler muitas vezes, até chegar a decorar, né? Isso pode trazer, pode receber muita força, né, na nossa alma, né? Então, vou fazer, lendo, explicando um pouco. Aqui na página 21, bem no começo. A criação da civilização. A criação da civilização é um livro que não se assemelha a nenhuma outra obra já existente na história. Em síntese, trata do plano concernente ao mundo de uma nova civilização, o que o leva a ser, então, ao mesmo tempo, o Evangelho do Céu, a Bíblia do século XX. Está escrito século XX porque é escrito no século XX, né? Para o futuro, né? A civilização atual não é definitiva, é apenas temporária, até que surja uma nova civilização para substituí-la. Inclusive, alguns trechos da Bíblia referentes ao fim do mundo aludem ao término desta civilização temporária. A difusão do livro, a criação da civilização, chegou a ser prevista em uma profecia
que dizia o seguinte: e será pregado este evangelho do seu reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. A doutrina de Jesus Cristo encontra-se no Novo Testamento, mas no livro A Criação da Civilização está a revelação direta de Jeová, a quem Jesus aludiu muitas vezes, chamando-o Pai do céu. Dizia Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Eu nem digo que o reino do céu esteja próximo, porque o tempo para a sua concretização já chegou. Uma vez que teve início a preparação das bases para o seu estabelecimento. Por ora, só temos uma semente ainda muito pequenina, mas que já se expande com prodigiosa rapidez. Está devidamente cercada de um sucesso de milagres que deixam os homens maravilhados. Fato que mostra o quanto tudo foi cuidadosa e minuciosamente preparado por Deus há milênios, sem que absolutamente nada tivesse escapado a ele. Tal preparação consiste em, basicamente, liquidar com a velha civilização e esboçar uma nova em outra, e com esse propósito é que está exposto esse livro. Em detalhes, uma tese baseada na realidade. O primeiro fato importante a ser assinalado quanto à velha civilização diz respeito ao poder dominante do mal em contraposição à fraqueza do bem. Mas como finalmente já é chegado o tempo propício, presenciamos a inversão dessa situação, ou seja, o mundo ingressa agora na fase do estabelecimento do reino do céu na terra, o que gera impreterivelmente a liquidação da velha civilização, decorrendo daí a eliminação de máculas e pecados, resultado do acúmulo de todas as maldades praticados ao longo de um período bastante grande. Por outro lado, isso também acarreta um grave problema, pois significa que haverá uma vasta ação purificadora de âmbito mundial. Neste processo de purificação, o número de vítimas será inumerável, sendo que quase não restarão alternativa às pessoas, pois trata-se justamente do próprio juízo final. Mas Deus, com seu infinito amor, escolheu-me como executor de uma grande tarefa, da qual este livro constitui o seu prelúdio. Então, desejo que o leiam, guardando no coração todo o que digo. Porém, assim que tiver fim o juízo final, a construção de um novo mundo terá início. Entretanto, nesse período de transição, tanto a transformação quanto a renovação de toda a cultura atual representarão uma catástrofe sem precedente na história, de proporção imagináveis. Em primeiro lugar, este livro aponta o lado bom e o lado mau
dos erros da velha civilização, mas em contrapartida também oferece as diretrizes de uma nova civilização, o que será exposto pormenorizadamente no decorrer da leitura dessa obra. E os que lerem estas palavras e a ela se agarrarem serão salvos. Por outro lado, aqueles que deixarem para se arrepender só depois, talvez o façam quando já for tarde demais. Quem tiver muitos pecados será destruído. Os que tiverem pecados mais leves serão salvos e habitarão o futuro reino do céu na terra. Até me faltam palavras para descrever a magnificência do plano de Deus. E quando chegar o tempo para isso, os homens serão capazes de compreender claramente o quanto a atual civilização foi bárbaro e mediocre. E a partir daí, a humanidade exultante se rejubilará. Assim, prefácio, né? Vocês lê isso aí, porque demorou anos para completar, escrevendo capítulo por capítulo, né? Então, o assunto é tão polêmico, tão difícil de compreender, e acaba deixando, né, sem publicação, né? Mas eu acho que, como tem este título do livro, o tempo realmente já chegou de divulgação, né? Porque antigamente pensava, né, para divulgar para o mundo inteiro, talvez muito difícil, né? Tem que fazer tradução em todas as outras línguas, né? Mas hoje em dia, graças por causa do avanço ciência, né? Internet, dá para comunicar para todo mundo, né? Porque não é tudo que vai entender, mas eu espero, tem gente que está preparado para compreender ou escutar, né? Isto mesmo escreveu não para simplesmente para membro. Ele escreveu para dirigente do mundo, em todos os campos, né? Medicina, político, ciência, né? Das artes, né? E parte principal, não detalhadamente, parte principal que é realmente necessário foi escrito, está dentro desse livro. Então, a gente cuidou com muito carinho para não ter erro de tradução, né? Para entender o que mesmo queria dizer através dessas palavras, né? Que a gente preparou e já estava esperando anos, né? Uma parte já foi publicada, mas agora eu acho que realmente chegou o tempo. Cada vez que a gente lê, principalmente essa parte do prefácio do livro, né, sente uma força muito grande, força parece especial, né? A gente fortalece nossa alma, né? Recebe uma força muito grande. Por isso, eu espero que, mesmo que não entenda totalmente, lendo, né, procurando ler, repetindo, né, acho que entraria pouco a pouco. Por exemplo, assim, no budismo, muitos sutras do budismo, tem sutra muito comprido.
Mas, na verdade, não é muito de oração. É pouco diferente. Sutra feito como ensinamento, ou seja, uma revelação. Então, esse livro seria como se fosse oração, né? Como sutra, né? Então, mesmo que não consiga ler, não consegue entender integralmente, né? Lendo, como se fosse fazendo oração, na hora que vocês precisam, né? Na hora de sofrimento, de aflição, de dúvidas, né? Do tempo de incerteza, eu querendo, você vai ganhar força, tenho certeza, né? Porque aí, concentrado, todo o espírito de Mishama, toda a alma de Mishama está em cima da palavra, né? Por isso é muito forte, bem diferente. Aquele do outro ensinamento é bem diferente, né? Então a gente estava preparando passo a passo, publicando o ensinamento em geral, mais fácil de entender, né? Mas agora precisa, né? Publicar em público, né? Esse livro. Acho que cada livro tem seu destino marcado. Então isso vai cair na mão da pessoa que realmente precisando, né? Isso lançado na livraria, né? Principais livrarias do Brasil. Se a pessoa querer, dá para adquirir, né? Em todo o território do Brasil, até fora. Acho que assim começa algo, uma nova plano de Deus, uma coisa mais séria, né? Não é mais brincadeira, né? Uma coisa bastante séria, entendeu? Mas como tem escrito aqui, uma coisa muito interessante, porque este plano, quem vai fazer, quem vai executar, quem vai servir como instrumento, o que vai ser, tudo escrito por Deus, destinado por Deus Supremo, como está escrito aqui, né? Minuciosamente escrito, não tem nada de erro, né? A gente tem que acreditar. Aparece a pessoa certa, né? Revela, a pessoa começa a perceber o que é da missão, o que precisa fazer, né? Não é que invenção do homem. Deus preparou milhares de anos essa grandiosa obra, né? Você se imagina que vai surgir reino de Deus aqui na Terra. Ser humano vai dar um grande salto para cima, né? Não é mais apenas ser humano, vai ser o divino, habitante do reino de Deus, né? Quer dizer, isso é uma mudança muito grande. Mas se todo mundo tem chance, tem semente plantado dentro de cada um de nós, né? Só que tem que brotar, né? Tem que germinar, né? Não pode estar dentro da casca, né? Isso que vai acontecer. Isso que vai acontecer. Conforme clareando o mundo, chegando a era do dia, ocorre, né? Automaticamente, paralelamente, né? Com essa evolução do mundo, né? Aí nossa consciência começa a mudar pouco a pouco, né? Começa a lembrar, puxa, que pensava besteira, agora não, né? Desperta a própria alma, partícula divina, né? Deus depositou, né? E trabalhar, cumprir cada um sua missão, conforme Deus destinou, né? Colocar em primeiro lugar. Para isso eu acho que tem que ler, tem que reler, até realmente memorizar, né? Gravar na cabeça, né? E no nosso coração, né? Então, o fato de publicar já significa claramente, né? Evidenciando, né? Que já finalmente o tempo chegou.
2000 anos atrás, né? São João Batista, Jesus Cristo, falava, mas falava próximo, aproximando o fim do tempo. Lembra? Está na Bíblia, né? Aproximando, mas não falava quando. Né? As mensagens falam, chegou, já está. Não é que próximo, já está presente, né? Essa consciência que precisa. Todo dia, a gente dedicando aqui no templo, né? Como está realmente a atuação de Deus direto, né? Nunca teve assim, nunca foi assim. Luz é muito forte, né? Surgindo muitos milagres, entendeu? Isso abrangendo fora, não só os membros, né? A pessoa acaba chegando aqui, frente do altar, fazendo oração, recebendo graça. Quem tem dor de cabeça vem aqui, passa, rápido. Resolve problemas. Nunca foi assim. Antigamente precisava ministrar de orelha muito tempo, muitas vezes. Agora não, instantâneo. Parece brincadeira, né? Muito rápido. Isso, através desse fato, desse acontecimento, né? A gente vê que realmente o tempo está chegando. Uma coisa maravilhosa, né? Esse fato. Mas, ao mesmo tempo, vai acelerar a purificação. Não sabe o que vai acontecer no mundo. Mesmo na parte da medicina, muitos cientistas, médicos, estão bastante preocupados. Talvez a gente não, mas esses especialistas preocupados. Profundamente. Está acontecendo coisa que nunca aconteceu. Entendeu? O mundo está entrando numa fase muito delicada. De repente estoura, né? De repente estoura. Então, nossa mente, assim, né? Não vê frente, né? Então, acha que está bom. Até agora veio, assim mesmo vai frente, né? Pensa assim, né? Mas não vai ser. Não vai ser. Esse é bem próximo. Então, ano que vem, 2011, eu acho que vai ficar mais evidente. Mais evidente. Né? Por isso tem que levar a sério, né? Colocar em primeiro lugar, né? Para Deus, agarrar na cordão de salvação, né? Firmemente, né? Senão não dá tempo. Dá tempo. Né? Não tem tempo para perder as coisas úteis, né? Tem que cuidar nossa alma. Ligar mais perto possível de Deus. Né? Começa a sentir nossa convivência, né? Perto da gente, né? Parece que Deus está perto, está atrás, de lado, andando junto, entendeu? Esta é consciência, né? Eu acho que vai acontecer isso. Né? Portanto, leia com bastante atenção. Eu creio que Meixo Sama vai conceder bastante graça para entender, né? Para despertar nossa alma. Né? Não tem outro jeito. Tá, obrigado.